Prezados escolásticos, é uma alegria para mim recebê-los aqui neste mais recente simpósio nosso, 17º simpósio. A Escola de Atenas já próximo dos 3 anos. Para mim é uma alegria estar aqui recebendo pessoas novas, a Daílza, a Ana Laura, o Narciso, sejam bem-vindos. E os outros já vêm acompanhando a gente aqui já de outros simpósios. Cabe alguns esclarecimentos antes da gente iniciar, para falar algumas coisas a respeito da nossa escola. Nós chamamos as pessoas de escolásticos em referência a essa escola que a gente participa. Seja bem-vindo, Hélio. E, na verdade, a palavra escolástico que nós vamos ver hoje aqui, ela vem da palavra escola. Simpósio, nós demos o nome a esses nossos seminários, significa beber juntos. Era como na Grécia se dava o nome das tertúlias intelectuais, filosóficas, onde as pessoas comentavam algum assunto sobre o amor, sobre justiça, sobre o bem, sobre a verdade, e depois era acompanhado de um banquete, um ágape. A cultura grega, ela passou por muitos renascimentos. Às vezes a gente conhece o grande renascimento, que foi lá pelo ano de 1500, grandes navegações, pensadores, arte. Mas desde quando a cultura grega ela foi dominada pelo Império Romano, ela encontrou muitos momentos na história de renascimento. Ela renasce num século, aí depois ela some um pouco, aí renasce de novo. E assim nos tempos atuais nós estamos vivendo, segundo os estudiosos, segundo as pessoas que acompanham, sejam bem-vindos, segundo as pessoas que acompanham o espírito do tempo, estão percebendo que é um renascimento da cultura clássica novamente, cultura grega, pessoas querendo saber sobre o trivium, o estudo do trivium que vigorou na Idade Média, que é o estudo da gramática, da dialética, da retórica, as pessoas querendo conhecer filosofia antiga, as pessoas querendo conhecer retórica clássica. Tudo isso demonstra esse interesse dos jovens, das pessoas, por cultura grega. Isso demonstra o que Hegel, o filósofo Hegel, chamava de Zeitgeist, o espírito do tempo, o espírito da época. Então, o período antigo teve um espírito, o espírito do mundo antigo. A Idade Média, nós vamos ver que ela tem um espírito. Se a gente conseguir captar o espírito de cada época, o que vigorou, o que conduziu, o que guardou aquele período, eles chamam também de espírito guardião, que é esse movimento da cultura, da arte, que caracteriza uma época, fica mais fácil para a gente entender os períodos da história da humanidade, situando-se historicamente. Então nós tivemos a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, para efeitos didáticos da gente compreender essa trajetória da humanidade. E o professor Carlos, daqui a pouco, ele vai explicar para nós o que foi a Idade Média, em 20 minutos, para a gente entender. O que foi isso? Aonde começou, aonde concluiu, o que é que aconteceu em linhas gerais, para a gente poder desenvolver melhor esse tema, retórica e filosofia na Idade Média, para a gente saber em que período nós estamos trabalhando o nosso simpósio. Nós trabalhamos com roteiro, as pessoas podem acompanhar se quiser, se não pode levar para casa, é uma espécie de memória do evento, ele é registrado no YouTube, está lá, vai ser publicado, mas tem a memória. Está aqui. E aqui é a memória do nosso evento. Se a pessoa assiste o simpósio, depois revê ele no YouTube, depois sentado na tranquilidade do silêncio, relê essa memória escrita, ele vai captando a mensagem de cada simpósio, aquilo vai sendo gravado intelectualmente dentro dele, mentalmente, e ele cresce também em conhecimento. O trabalho de crescimento intelectual é um trabalho também de repetição do que a gente leu, do que a gente ouviu, do que a gente entendeu, de mastigação. E isso é fundamental. Então, esse roteiro é a memória escrita do nosso evento e capta, principalmente, 2 meses de intenso estudo, de livros, de literatura, de pesquisa, para dar conta de um simpósio. Para um simpósio desse, vale a pena a pessoa ter vindo em relação ao conteúdo, em relação ao conhecimento, em relação à pesquisa do tema. Então, há esse período de 2 em 2 meses do nosso simpósio que nos permite nos preparar, nos capacitar, buscar as fontes, entender as fontes, para ter um trabalho de conteúdo, para mostrar para a sociedade também, para divulgar essa cultura clássica.
Então, Péricles, que conduziu Atenas no século V antes de Cristo, ele, numa oração fúnebre, ele disse: Atenas, os povos do futuro não cessarão de admirar-te. É como se fosse uma profecia. E da tempo para cá, Atenas continua sendo uma sociedade, uma civilização admirada por muitos. Então, chega a ponto que muitos queriam transformar a sua cidade numa nova Atenas, como é o Queen de York, que foi o grande ministro da cultura do Carlos Magno. Queria transformar aquela sociedade numa nova Atenas. E esse trabalho de admiração do espírito em relação aos fundamentos de sua civilização apareceu na Idade Média também. Nós vamos ter uma espécie de duas idades médias. Uma Idade Média que as pessoas chamam de Idade das Trevas, e uma Idade Média que nós vamos ver hoje, que é cheia de conhecimento, que é cheia de luz do conhecimento. O Jacques Le Goff, um dos maiores historiadores medievalistas, que a gente estudava muito, professor de História, quando nós fizemos a História na UFAC, em 95, um dos maiores medievalistas, ele fala, tem um livro que diz, As Várias Idades Médias. Às vezes a gente padroniza a Idade das Trevas, porque foi trabalhado isso pelos renascentistas. Mas há uma Idade Média de luz, de conhecimento, de filosofia, de retórica, de artes liberais, que nós conhecemos as artes liberais, o trivium e o quadrivium. O trivium, gramática, retórica e dialética. O quadrivium, aritmética, geometria, música e astronomia. Fazia parte da educação do homem medieval, juntamente com a filosofia. Então, esse estudo que nós estamos fazendo hoje, desse período da humanidade, que é a Idade Média, duas escolas filosóficas se destacaram. Uma chamada patrística e a outra chamada escolástica. Seja bem-vindo. A patrística antecedeu a escolástica. Patrística vem de quê? De padres, padres da igreja, os grandes padres da igreja. Quando o cristianismo começou a crescer, esses padres começaram a... Seja bem-vindo. Quando o cristianismo começou a crescer, esses padres começaram a divulgar a ideia do cristianismo. Isso, inclusive, para cumprir o que o Mestre Jesus tinha falado. Ide pelo mundo e pregai o evangelho a todas as criaturas. Para pregar o evangelho, precisava de uma arte. Precisava também do espírito religioso, mas precisava também de uma arte da pregação. E esses padres no início da igreja vão buscar na retórica clássica o instrumental necessário para poder fazer a pregação do evangelho, principalmente às pessoas. E esses padres eram homens cultos, eram homens formados na tradição grega, eram homens formados na tradição romana, que se converteram ao cristianismo e não tiveram como abandonar a verdade de sua própria tradição. E eles iniciaram, então, um trabalho de síntese, um trabalho de reconciliação fantástico, grandioso, intelectualmente admirável. O trabalho que esses padres fizeram de fazer uma síntese entre a razão grega e a fé cristã, entre o intelecto grego e a alma cristã. Então surgiu grandes conhecimentos e grandes nomes, como Orígenes, como Clemente, vários deles, até culminar no maior de todos os patrísticos, Santo Agostinho, que no simpósio passado falamos dele. Santo Agostinho foi o maior nome da patrística. Mas daqui a pouco nós vamos entrar melhor nisso aí. Então, qual é a importância que tem esse estudo para nós hoje? Patrística, escolástica, o que isso tem a ver conosco? O que é que isso nos capacita, o que isso nos auxilia, o que isso tem de importante para nós no dia a dia? Estudando Idade Média, patrísticas, escolásticas, o que isso tem nos oferecer? Nós vamos mostrar que tem muito a contribuir com a gente. A Idade Média chegou a um período de trevas também, que a gente conhece mais pelas Inquisições. Você vê um livro como esse aqui, é um livro assombroso, é um livro assustador. Manual dos Inquisidores. É um livro que foi escrito em 1376 por Nicolau Eymerich, que aqui está dizendo que é a heresia
como combater o herege, como processar o herege, como torturar o herege, como fazer o herege confessar, até humilhar o seu espírito, a sua alma. É um livro, assim, assombroso, assustador. Esse livro, ele é prefaciado por Leonardo Boff, que faz todo um estudo disso, onde os pensadores foram queimados, onde as pessoas foram torturadas, onde as pessoas foram expostas a todo tipo de tortura, todo tipo de ignorância. A igreja perseguindo os pensadores, os cientistas. E muitos nós sabemos que foram vítimas disso, dessas perseguições da Santa Inquisição. Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, Giordano Bruno e tantos outros que foram vítimas desse período trevoso da Idade Média. Que a gente percebe que o cristianismo ele começa a crescer. O cristianismo começa a crescer, se expandir. Chega um ponto, a gente começa a captar o espírito de uma época, a gente começa a perceber o que está sujeito a acontecer. A igreja vai crescendo, a igreja vai se expandindo, a igreja vai se tornando poderosa, os políticos vão se convertendo à igreja, os políticos já não podem negar o cristianismo como religião crescente do Império Romano, e chega um momento então que se apodera de tudo. Aí tem que fechar as escolas, que eles diziam, escolas pagãs, fechava as escolas gregas. A Academia de Platão só não sobreviveu porque foi fechada. A Academia de Platão durou 1000 anos, quase 1000 anos. Ela foi fechada em 500 e tantos por Justiniano, Academia de Platão, como escola, quase 1000 anos. Então eles tiveram que fechar as escolas pagãs, as escolas gregas de retórica e filosofia, e deixar funcionando só as escolas da própria igreja. Então, para me auxiliar aqui nesse simpósio, para a gente captar melhor esse Zeitgeist, o espírito do tempo, eu convidei o professor Carlos José, que já nos acompanha desde o início da escola, um dos mais assíduos escolares, professor de história, mestre em história, que vem acompanhando todo esse trabalho aqui. É um bom professor de história, as pessoas gostam do trabalho que ele realiza, é um estudioso, é um intelectual, um homem de leitura, e ele aqui tem 20 minutos para ele nos esclarecer o que é isso, Idade Média. Ele esclareceu Idade Média, aí vai facilitar eu falar melhor da patrística, da escolástica, dos nomes que fizeram a patrística e a escolástica, de suas ideias e da importância que isso tem para a história da humanidade. Então, com vocês, peço uma salva de palmas, professor Carlos José. Então, eu coloquei o roteirinho aí também para vocês. Eu acho que está a segunda, vocês têm 2 folhinhas aí dentro da pasta, tem uma segunda aí. Então, meu boa noite a todos. É uma alegria estar aqui mais uma vez, presente num simpósio, e também uma alegria estar sendo também já pela segunda vez um co-expositor. E dessa vez trabalhando, buscando trazer uma compreensão melhor do que é a Idade Média, do que foi a Idade Média, quais são as suas principais características, de que forma a gente pode compreender esse período da história. Primeiro de tudo, eu quero esclarecer, o Santos já vem falando, já falou algumas coisas, mas é importante, um dos primeiros pontos que eu vejo é a gente periodizar e saber que isso, esse período denominado Idade Média, ele é dado, essa nomenclatura é dada após este período, é dado pelos humanistas, pelos renascentistas. Esses homens, já no século XV, eles queriam romper com tudo aquilo que era característica desse grande período, porque eles eram, digamos assim, aficionados pela cultura greco-romana, a cultura clássica, como nós conhecemos, a antiguidade clássica, e eles entendiam que durante esse longo período, as ideias classicistas, todo esse movimento de cultura greco-romana, ela tinha ficado, digamos assim, meio esquecido. Então, para romper com aquilo ali, eles criam essa ideia de que existiu uma idade antiga, que é o período de grande esplendor das civilizações da Grécia e de Roma. Esse grande período que vai do século V ao século XV seria a Idade Média,
conhecida também e logo citada por eles como, chamada por eles de Idade das Trevas, e aquele período que eles estavam vivendo seria a Idade Moderna, uma idade de ressurgimento dessa cultura que eles consideravam e nós também consideramos tão importantes para a humanidade. Mas também é importante a gente lembrar que a Idade Média ela está totalmente ligada à questão do Império Romano. A gente só vai compreender esse período da história da Idade Média se a gente compreender alguns aspectos de Roma, alguns aspectos da civilização romana. Então nós sabemos que a civilização romana foi uma das maiores civilizações que a humanidade teve, mas que no século IV as fronteiras elas foram tão alargadas, expandiu-se tanto que os imperadores eles não estavam dando conta de conter a imensidão do que foi o Império Romano. Então, no ano de 395, o imperador Teodósio, já percebendo que o império estava entrando em colapso, que ele poderia ruir a qualquer momento, ele divide o grande Império Romano, que ia do Ocidente ao Oriente, ele divide em dois, ficando o Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla. Esse Império Romano do Oriente, conhecido também como Império Bizantino. Né? Então, há essa divisão, já no final do século IV, porque percebia-se que esse império estava prestes a ruir. Né? Então, a Idade Média, essa Idade Média que nós estamos vendo aqui hoje, é a Idade Média ocidental. É a Idade Média que se instaura dentro das fronteiras do que nós estamos aqui chamando de Império Romano do Ocidente. Né? Então, na verdade, a Idade Média é um período mesmo de história da Europa ocidental. Tá? Essa seria uma introdução que eu queria iniciar falando para vocês. Então, a Idade Média ela começa no século V, justamente com a queda do Império Romano do Ocidente. Teodósio tinha razão, realmente, que as fronteiras iam ruir, que o Império ia entrar em colapso. Então, no ano de 476, o Império Romano ele caiu. É a queda do Império Romano quando os Érulos, um desses povos germânicos, que eram chamados pelos romanos de povos bárbaros, ele ataca e depõe o então imperador Rômulo Augusto, né, no ano de 476. Esse é o início desse período que nós chamamos de Idade Média, que é o século V, e vai por mais 1000 anos. E também o final da Idade Média está relacionado também à queda do outro Império Romano, que é o Império Bizantino, o Império Romano do Oriente, no ano de 1453, quando Constantinopla é tomada pelos turcos otomanos. Então a gente tem aí 1000 anos de história. Começa com a queda do Império Romano do Ocidente e termina no século XV com a queda do Império Romano do Oriente, ou queda do Império Bizantino, quando é tomado pelos turcos otomanos. Também, para a gente melhor compreender a Idade Média está dividida em dois grandes períodos: a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. A Alta Idade Média vai do século V ao século X e tem uma das principais características da Idade Média é o seu modo de produção, que é o modo de produção feudal. Então, esse início, esse período chamado Alta Idade Média, seria, digamos assim, um período de formação do mundo feudal, de estruturação desse mundo feudal. Né? E a Baixa Idade Média, que vai do século XI ao século XV, é o período de consolidação do mundo feudal, de expansão do mundo feudal, mas também de crise do mundo feudal. Né? São 5 séculos de formação e 5 séculos de consolidação, de expansão e de crise. O Santos já esteve falando, né, os humanistas, os renascentistas, eles dão, já na Idade Moderna, já no século XV, século XVI, eles querendo romper com a Idade Média, mostrando que eles estavam num outro momento da história, eles chamam a Idade Média, citam esse longo período de Idade Média e chamam esse período de Idade das Trevas, querendo colocar que existia um obscurantismo, porque
A cultura que eles valorizavam, que eles consideravam realmente uma cultura de progresso, de ciência, é a cultura clássico greco-romana. Então, como na visão deles, durante esses 1000 anos, né, durante a Idade Média, não houve a continuidade do desenvolvimento da cultura clássica, eles diziam que era um período de trevas, 1000 anos de escuridão, período de trevas, né, período de obscurantismo, onde, na visão deles, não havia o desenvolvimento científico, não havia progresso da humanidade. Essa era a ideia. Né? Então, isso faz com que haja preconceito, isso faz com que não perceba-se o que o Santos falou há pouco, que dentro dessa Idade Média há várias Idades Médias. Né? Você precisa ter um olhar mais aguçado, você precisa ter uma compreensão maior até do que é cultura, para você perceber que não foi 1000 anos sem cultura. Porque muitas pessoas acabam acreditando e passando a ideia de que a Idade Média, por ser também considerada Idade das Trevas, seria um período total de escuridão e que não havia desenvolvimento de aspectos culturais. E a gente vai perceber que não é bem assim. Dentro dessa Idade Média, existem várias Idades Médias, né? Realmente como o Santos se coloca. Então eu trouxe também aqui algumas características que eu tenho que falar bem rápido, porque não dá realmente, isso aqui é só para a gente se situar um pouquinho, né? E aí eu trouxe algumas características de acontecimentos dentro da Alta Idade Média e também dentro da Baixa Idade Média. A Alta Idade Média, ela começa então com as invasões germânicas, né? Que para o povo romano eram as invasões bárbaras. Eles consideravam bárbaros todos os povos que não tinham a cultura romana, e foram diversos os povos, e é importante lembrar que alguns desses povos que eles consideravam bárbaros já viviam nas fronteiras do Império Romano há muitos séculos. Muitos deles tinham negócios com os romanos, falavam a língua latina, tinham intercâmbio cultural de diversas formas. Mas, nesse momento, a partir do século V, outros povos que vinham de regiões mais distantes, é como se eles empurrassem aqueles povos que já estavam na fronteira, obrigando com esses povos a adentrar ainda mais no Império Romano, né, que estava sem condições, como eu falei, por ser grande demais, por ter parado guerra de conquistas, por não ter mais uma condição. A mão de obra no Império Romano era a escravidão. E quando eles param de fazer guerras e param de conquistar territórios, eles também já não têm mais escravos. Então, também vão perdendo soldados, não tem condição de manter essa fronteira, e aí esses povos vão entrar aí. Esses povos germânicos são muitos, são vários povos. Visigodos, ostrogodos, suevos, saxões, bretões, hunos, érulos, foram diversos povos que adentraram essa fronteira do Império Romano. Lembrando que nem todos esses povos bárbaros eram tão bárbaros assim. Na verdade, era a forma que os romanos o viam, se eles não tivessem, para todos os povos que não tinham a cultura que eles tinham. Né? Mas tinham desses povos realmente bastante bárbaros, no sentido que a gente conhece realmente a palavra. Povos que entravam nas cidades, que saqueavam, que pilhavam, que violentavam mulheres, que roubavam. E isso vai fazer com que comece um processo de ruralização, porque as pessoas amedrontadas com esses povos, elas deixam as cidades e vão habitar os campos, as imediações de castelos fortificados, porque os donos daqueles castelos poderiam dar uma determinada defesa, uma determinada segurança para aqueles povos. Tá? É também o período de grande desenvolvimento do cristianismo. Nós sabemos que desde o início do século IV, Constantino, imperador romano, ele oficializa o cristianismo como religião no Império Romano, e nesse período aqui da Alta Idade Média vai ter o surgimento de uma grande instituição cristã, que é a Igreja Católica. Né? E a partir da Igreja Católica, o cristianismo institucionalizado é que vai ter um longo processo de evangelização, de fazer as pessoas serem cristãs e, ao mesmo tempo, serem adeptas do catolicismo. Aqui não era só ser adepto do cristianismo, mas também agora
a partir do século IV, né, a partir da Alta Idade Média, também as pessoas se converterem ao catolicismo. Diversos povos, desses povos que nós conhecemos como povos germânicos, eles acabaram fazendo, digamos assim, tendo uma ligação com a Igreja Católica, né, e fizeram acordos e se desenvolveram ali, desenvolveram reinos, né, mesmo sendo povos considerados pelos romanos como povos bárbaros. E desenvolveram grandes reinos, como por exemplo, nós temos aqui o exemplo do Reino Franco, e depois o Reino Franco se transforma no Império Carolíngio. Né? O primeiro imperador vai ser, do Império Carolíngio, vai ser Pipino Breve, logo em seguida o mais afamado de todos eles, Carlos Magno, né? E o reinado de Carlos Magno é um período de esplendor, inclusive até de renascimento da cultura greco-romana, da cultura clássica. Né? Quando Carlos Magno percebe a importância das letras, percebe a importância da educação e percebe a importância da cultura greco-romana para a humanidade, né, ele vai fazer diversas obras e tomar diversas providências que aquele período vai ser chamado Renascimento Carolíngio. E o Renascimento Carolíngio está, de fato, ligado a um renascimento da cultura greco-romana, a cultura clássica. Né? Então ele vai criar, por exemplo, as escolas palatinas, onde são escolas que filhos de nobres, por exemplo, vão aprender diversas artes liberais, vão aprender a administração, vão aprender como se porta diante de um reinado. Né? Então, é uma escola que se volta para realmente mostrar valores culturais de muita serventia. Excelentes valores culturais. Então a gente percebe que a gente está falando do Reino Franco. Os francos eram um desses considerados bárbaros, mas que vão desenvolver uma cultura importantíssima dentro da Idade Média. Né? É ali também que vai ter os monges copistas. Os monges copistas são muito importantes para obras que nós temos até hoje, porque os monges copistas eles copiavam manualmente obras que teriam se perdido no tempo, obras da antiguidade, como, por exemplo, obras de Cícero, de Vigílio, de Tácito, obras que teriam se perdido ao longo do tempo se não fosse o trabalho dessas pessoas, desses senhores, que Carlos Magno percebia a importância disso. Dizem que Carlos Magno, até a idade adulta, era totalmente analfabeto, mas que aprendeu a ler e, de acordo com alguns, não aprendeu a escrever, mas que percebia o valor e a importância da educação e da cultura para a humanidade. O que mais? É também na Alta Idade Média que vai nascer, um pouquinho mais distante, mas que se liga à história da Europa Ocidental, é que vai nascer o islamismo, né, com o profeta Maomé. Já existia a religião monoteísta, o judaísmo, já existia o cristianismo, e em 622, já da nossa era, da era cristã, o profeta Maomé começa uma nova religião na Península Arábica, que é o islamismo. E o islamismo, como eu estou falando, ele tem uma ligação direta porque eles vão expandir. E essa expansão não é só uma expansão de fé, é uma expansão mesmo geográfica, é uma expansão territorial. Né? Então, para além da região do Oriente Próximo, para a região da Península Arábica, eles vão dominar diversos territórios, como o norte da África e o sul da Europa, sobretudo entrando pela Península Ibérica, né? Em Portugal e Espanha. 5 minutos, dá para ir. Meu Deus, eu não estou nem na metade. Estou falando muito, eu vou ser mais breve ainda. Então, nós sabemos que, por conta dessa expansão, eles adentram as fronteiras da Europa, né, sobretudo na Península Ibérica, mas que vão ser barrados principalmente por Carlos Magno. Tá bom? Abaixo da Idade Média nós vamos ter as cruzadas. As cruzadas também têm uma importância cultural muito grande, porque o que eram as cruzadas? Era a tentativa da Igreja Católica, dos fiéis cristãos, de tomar Jerusalém, de tomar a Palestina, que estava exatamente sob o domínio dos muçulmanos.
né? Foram 8 cruzadas oficiais. Inicialmente, as cruzadas elas tinham apenas esse objetivo religioso, mas que depois terão outros objetivos também. E um aspecto que vai ser muito importante para as cruzadas é porque as pessoas saíram do Ocidente e ao Oriente, e ali tem todo um intercâmbio cultural. Eles levam a cultura ocidental para o Oriente, mas também trazem a cultura do Oriente para o Ocidente. Na Baixa Idade Média também vai ter uma expansão comercial. Lá na Alta Idade Média, as cidades elas não deixam de existir, mas há uma redução tanto das cidades como do comércio. E aí os campos, os feudos, eles deveriam ser autossustentáveis, porque ninguém queria sair dos campos, eles tinham uma proteção maior, ninguém queria ir para as cidades, então eles buscavam ser autossuficientes. Mas na Baixa Idade Média há um renascimento das cidades, há um renascimento também comercial, né? Diversas cidades vão surgir, sobretudo em locais de feira, né? E também ali vai surgir o que a gênese, eu chamo as corporações de ofício como a gênese do sistema fabril, né? É o início das fábricas, onde tem um mestre artesão e ali ele produz camisa, ele produz calça, ele produz sapato, ele tem alguns ajudantes, né? E a partir dali vai se desenvolvendo até chegar na fábrica, na indústria, como nós conhecemos. Eu estou tendo que pular aqui muita coisa. Sociedade. A sociedade era uma sociedade rígida, uma sociedade hierárquica, uma sociedade estamental, né? A gente pode entender uma pirâmide social, onde no topo da pirâmide a gente vai encontrar o clero, que são os membros da Igreja Católica. A Igreja Católica era a maior senhora feudal da Idade Média, porque possuía a maior quantidade de terra, e ter terra significava riqueza. A riqueza do homem medieval era dada pela quantidade de terra que possuía, depois vem os nobres e, por último, os servos. A economia é basicamente, principalmente na Alta Idade Média e até metade da Baixa Idade Média, é praticamente agrícola, por conta disso que eu falei, né, da autossuficiência da terra, mas depois também vai ter a expansão comercial. Na cultura, que esse é um dos pontos que eu considero assim, principal para a gente entender e não ficar achando que realmente a Idade Média foi um período de trevas, foi um período de obscurantismo, não é? Porque tem diversos aspectos da cultura que se desenvolveu ali durante a Idade Média. A arquitetura vai ter o estilo românico, o estilo gótico. Eu queria explicar, mas acho que não vai ter tempo para me explicar. No teatro vai ter os saltimbancos, onde tem atores com performance que lembra muito, por exemplo, hoje o artista circense, mas que eles faziam também uma crítica à sociedade da época. Na literatura vai ter romances, canções de gesta, novelas de cavalaria. Tem também a comédia, como por exemplo a Divina Comédia de Dante Alighieri. Na educação vai ter as escolas clericais que deixam os campos e vão para as cidades, uma escola que é uma escola dominada pela Igreja Católica. E é também com o crescimento dessas escolas que vai aparecer as universidades. A primeira universidade existente foi a Universidade de Bolonha, na Itália, em 1158, olha isso, né? A gente está bem ainda na Idade Média e já nasce ali a primeira universidade. Então, será que isso é treva? Será que não há cultura dentro da Idade Média? Se a primeira universidade ela nasce nesse contexto, ela nasce dentro da Idade Média, né? Na filosofia vamos ter a escolástica, que daqui a pouco o Santos vai falar mais, mas de forma bem geral é uma tentativa de conciliar, de unir a fé com a razão, né? Uma forma mais racional de se compreender Deus, de se compreender Jesus, de se compreender a fé. E, para fechar, a crise do século XIV, que vai se dar, a crise do século XIV é o fim da Idade Média, por conta da grande fome, da peste bubônica, que assolou a população e dizimou praticamente 1/3 da população europeia, e também por conta disso, por conta da fome, por conta da peste, diversas revoltas que vai chegar, tem batalhas que chegam a matar 5, 6 mil pessoas de uma única vez. Então, mas o marco que faz com que conclua a Idade Média é, sem dúvida alguma, para fins históricos, é a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos no século XV, em 1453. Conclui aí com uma frase de Jacques Le Goff,
que ele diz: o homem não vive somente de pão, a história não tinha mesmo pão. Ela não se alimentava senão de esqueletos agitados por uma dança macabra de autômatos. Era necessário descobrir na história uma outra parte. Essa outra coisa, essa outra parte, eram as mentalidades. E o que Jacques Legoff está dizendo com isso? É que é necessário você ter uma outra visão, é você olhar para esse período com uma outra mentalidade, com uma outra forma, e não somente como aquela que nos era passada, de que a Idade Média era uma idade das trevas. Muito obrigado. Olha aí, ó. Muito bom, tá? Então nós vamos entrar agora especificamente nesse tema, patrística e escolástica, entender melhor o que é isso. A patrística, a gente pode dizer que ela não é tão dentro da Idade Média ainda, porque a Idade Média inicia no século V, depois de Cristo. A patrística, na verdade, ela tem início logo depois do desencarnamento de Jesus, da ressurreição de Jesus e da morte dos primeiros apóstolos de Jesus. Quando começam a nascer novas pessoas convertidas, que eles vão ter que pregar o evangelho, eles vão ter que defender a igreja nascente, eles vão ter que defender o cristianismo de acusações de tudo que era coisa terrível se acusava o cristianismo. Inclusive o cristianismo foi culpado por muitos deles de ser o motivo pela qual o Império Romano ruiu. O Império Romano entrou num período de decadência, de ruína, e num período de trevas, se atribuía ao próprio cristianismo. Então esses padres precisavam defender a fé cristã, precisavam defender o evangelho, precisavam defender a mensagem de Jesus. E eles vão encontrar nos instrumentos antigos, na retórica e na filosofia, a capacidade necessária para explicar o cristianismo para as pessoas mais cultas, principalmente. E aí há um grande crescimento de intelectuais que vão começar a se converter no cristianismo e surgindo grandes nomes que encabeçaram esse período. Patrística vem de padres, padres da igreja. São Clemente, todos eles são, do ponto de vista da igreja, são santos. São Clemente, Santo Agostinho, que foi o maior de todos eles, São Gregório de Nissa, São Gregório de Nazianzen, são nomes poderosos da história da filosofia, da patrística. E em que consiste isso? É numa adaptação, numa síntese entre filosofia grega e cristianismo. E qual é o filósofo que vai dar o tom da patrística? No geral, Platão. Platão dá o tom da patrística. Aristóteles dá o tom da escolástica. Na verdade, a história da filosofia é a história dessas duas raízes. Platão e Aristóteles. Ora Aristóteles está em voga, ora é Platão, mas na patrística o reinado é de Platão. Então por que o reinado é de Platão? Porque Platão era visto pelos cristãos como o ponto mais culminante de ligação entre filosofia e cristianismo. Platão era considerado por eles um profeta, como era o profeta Jeremias, porque Platão vai mergulhar na criação, Platão vai mergulhar no divino, no mundo das ideias, no uno, e isso vai encontrar pontos de alianças da filosofia grega com o judaísmo, aparentemente irreconciliáveis. Como é que a razão grega, o intelecto grego vai se conciliar com a fé? É o debate que vai perpassar toda a Idade Média. Razão e fé, razão grega, fé cristã. Como é que une um negócio desse? Como é que isso é possível? Como é que isso é capaz da gente se movimentar dentro disso? Ah, mas é muito fácil, razão e fé. Eu concilio razão e fé. Algumas coisas a gente concilia dentro da superfície. Mas quando a gente mergulha nas profundezas das coisas, não é tão fácil conciliar razão e fé, não. Tem coisas que ou é razão ou é fé. Por exemplo, Jesus ressuscitou. É uma questão de razão ou de fé? É uma questão de fé. Então, como é que nós vamos conciliar razão e fé? Por exemplo, Paulo chegou no Areópago. Paulo, viajando, foi um dos pontos de ligação entre filosofia e cristianismo, um deles foi a visita de Paulo a Atenas. Paulo era um missionário, foi a Atenas. Lá começou a pregar o evangelho, pregar a mensagem de Cristo, e foi uma mensagem muito estranha para aquele povo, que não ouvia aquilo, é uma mensagem estranha para o povo grego. E ele então foi conduzido para o Areópago, para o tribunal, onde tinha muitos filósofos, epicuristas, estoicos, filósofos estoicos, e foi dado para ele a palavra para ele se explicar. E ele foi muito bem até um determinado momento. Ele não foi totalmente genial, mas nos primeiros momentos ele foi genial. Ele soube entrar, ele soube se conduzir. Cidadãos atenienses, em tudo eu vejo que sois
os mais religiosos dos homens. E aqui eu entrei e vi um monumento ao Deus desconhecido, que vocês cultuam o Deus desconhecido. É exatamente esse Deus desconhecido que eu trago ao conhecimento dos senhores. Um Deus disso, e foi esclarecendo de forma magnífica, porque Paulo tinha um estudo retórico, tinha um estudo filosófico, mas só que no final do discurso dele, ele disse, e esse meu Deus ressuscitou dos mortos. Aí os epicuristas disseram, pô, aí já é demais para nós, isso aí já é demais para a nossa compreensão. E ele foi, então, tirado do Areópago, e ali ele converteu uma pessoa, Dioniso, e uma mulher chamada Damares. Mas o restante não quiseram saber do cristianismo. Então isso não é fácil, razão e fé. Mas a patrística vai encontrar homens de intelecto dinâmicos, poderosos, capazes de encontrar pontos de ligação entre Platão, os profetas, Jesus, Sócrates. Vão fazer essas alianças para poder ir se conduzindo e ir fazendo uma síntese. Então o ponto de ligação da patrística vai ser Platão. Claro que esses padres primeiros vão se espelhar no precursor de todos, chamado Filon de Alexandria. Filon de Alexandria nem cristão era um judeu que ele morava em Alexandria, já era uma cidade florescente naquela época, Alexandria, já tinha mais de 300 anos, fundada por Alexandre o Grande, e em Alexandria, o Filon, ele trabalhava, ele tinha uma formação grega, e ele começou a trabalhar a interpretação do Antigo Testamento, do Novo Testamento, à luz das categorias gregas, à luz dos recursos filosóficos gregos, chega ao ponto de dizer que Moisés é um grande filósofo, e explicar a filosofia de Moisés dentro da racionalidade grega. Então esse Filon de Alexandria que vai inspirar todo Santo Agostinho, vai inspirar São Jerônimo, Santo Ambrósio, que foi mestre de Santo Agostinho, São Jerônimo, que traduziu a Bíblia para o latim, a Vulgata que nós conhecemos, eram homens talentosíssimos. Então essa patrística, ela consiste nisso, nessa primeira síntese do pensamento filosófico grego com o cristianismo. É um período muito rico, essas obras quase todas sobreviveram, quase todas estão aí, lá na livraria Dom Oscar Romero, que é uma livraria católica, estão todas as obras selecionadas, porque é um grande ressurgimento da patrística no mundo atual. Porque estão vendo como a salvação da própria igreja, como um modelo. Carlos Magno dizia que é o modelo ideal de cultura cristã, era a patrística. Padres cultos, padres preparados, padres missionários, padres que tinham alma, que tinham vigor, tinham poder, que tinham ética, tinham moralidade, tinham virtudes inabaláveis. Então era um modelo de cristianismo, um modelo de igreja, um modelo de seguidores de Cristo. Então está havendo um renascimento do estudo desses homens, de Gregório, de Agostinho, de Jerônimo, de Ambrósio, de interesses desses grandes homens. Atanágoras, um ou outro que não concordava com essa aliança. Um ou outro. Um exemplo foi Tertuliano. Diz que Atenas não tem nada a ver com Jerusalém. Jerusalém é uma coisa, Atenas é outra. Então ele prestigiava a mensagem da Bíblia e pronto. Mas na maioria de todos eles era a conciliação. Então, o ponto de encontro da patrística entre filosofia grega, a gente começa a captar o espírito da época que nós estamos falando. Zeitgeist, que Hegel falava, o espírito da época. Qual é o espírito dessa época? É isso, é filosofia e cristianismo. Era o espírito da época, não tinha outras coisas para entrar. Era o espírito do tempo, era o espírito da época. E todos os pensadores, todos os intelectuais vão se voltar para esses estudos, para essa conciliação. Então o ponto de encontro foi Platão, depois Filon de Alexandria, que fez a primeira síntese, e uma coisa surpreendente, que vai ser um ponto de ligação fundamental, o prólogo do Evangelho de São João. E o Logos se fez carne. Traduzido para o latim, dizia o verbo se fez carne. Mas como os evangelhos foram escritos em gregos, depois foi traduzido para o latim, mas foram escritos todos eles em grego. Então lá se dizia, e o Logos se fez carne. E ali os cristãos disseram, está aqui o ponto de ligação. O Logos encarnou. O Logos que eles cultuam na Grécia, o Logos que eles cultuam na filosofia, o Logos se fez carne. O Logos está entre nós. E a partir disso, dessa frase do Evangelho,
foi uma abertura que se precisava para construir essa síntese. Tanto que nem todo mundo conhece essa expressão, conhece o verbo se fez carne. Mas nós estamos já há algum tempo falando na escola de Atenas. E o Logos se fez carne. O que é o Logos? É razão. O Logos é razão. O Logos é o verbo. O Logos é o discurso. O Logos é o livro. O Logos é uma das palavras mais ricas da cultura grega. É o Logos que fez aquela civilização. De Logos vem a palavra lógica. De Logos vem a palavra logia, que está em quase todas as ciências, que leva o nome logia, que significa estudo. Então a patrística, em suma, ela consistiu nisso. E Tertuliano vai dizer, a alma é naturalmente cristã. E outros vão dizer, e o intelecto é naturalmente grego. O intelecto quer saber, o intelecto quer investigar, o intelecto quer conhecer, o intelecto quer justificativa, o intelecto quer razão. A alma anseia por conforto, por amor, por carinho, por Cristo. Então essas dimensões é como se tivessem todos nós. Nós precisamos do amor, nós precisamos da razão. É como se tivesse duas dimensões de Deus. Deus razão e Deus amor. Deus razão pai, Deus amor mãe. Mas é a junção dessas duas naturezas do ser humano. A racionalidade e a fé cristã. Então, como nós já falamos para todos vocês, o apogeu da patrística vai ser Santo Agostinho, que escreveu Doutrina Cristã. Nós já explicamos no simpósio passado. Ele cristianiza a retórica. A grande característica da retórica, na retórica da Idade Média vai ser essa. O que é que vai se caracterizar a retórica? A pregação. Vai surgir aí a retórica sacra, a oratória sacra. Que até então não era usada a retórica para isso. Ela usava em cerimônias religiosas tudo. Mas com o cristianismo ela vai ser usada para a arte de pregar. A ars predicandi, que os medievais chamavam. A arte de pregar. Mas vão seguir toda a estrutura da retórica grega. Tem que haver um exórdio, que é o início do discurso. Tem que haver um desenvolvimento da retórica. Tem que ornar essa retórica com figuras de linguagem. E os medievais vão ser muito bons nisso. E usar figuras de linguagem para ornar a retórica. Metonímia, metáfora, sinédoque. Todas essas figuras de linguagem que nós vamos ter um simpósio exclusivamente para examinar as figuras de linguagem usadas na oratória, que ornamento. E nós, seres humanos, usamos naturalmente essas figuras de linguagem no nosso dia a dia e muitas vezes nós nem percebemos, que enfeita a linguagem, que enfeita o discurso. E tinha que ter uma conclusão. Só que algumas novidades eles vão colocar nessas pregações. Tinha música no meio, o padre cantava, o padre exaltava-se, o padre orava, o padre misturava a oratória com todos esses mecanismos que muitas vezes nós vemos hoje mesmo. As coisas que a gente pensa que são novas, já existiram de alguma maneira, se a gente conhecer a história. Muitas coisas que aparecem como novas não são muito novas. Então esses padres, eles lutavam para converter. O cristianismo foi o que foi, o cristianismo é o que é, porque foi pela oratória, foi pela pregação, pela arte da pregação, pelos livros escritos, ensinando a converter. O livro escrito era uma religião de expansão, era uma religião missionária, não era uma religião. Jesus disse, ide pelo mundo e pregar o evangelho a todas as criaturas. É uma religião de conquista. O cristianismo foi isso. Culminou nas cruzadas, culminou no confronto com outras religiões. Então, mas a natureza do cristianismo é de expansiva, é expansão. Então, eles desenvolveram muito essa arte da pregação. E é fantástico como eles pregavam. Tem um pregador chamado Vicente Ferrer, que ele desenvolve a ideia de Aristóteles de a virtude está no meio. E ele encontra 4 passagens do Evangelho onde fala essa expressão, meio. E é uma coisa assim, fantástica como ele constrói um discurso dentro da Bíblia a respeito do meio. Jesus foi colocado em meio a 2 ladrões. E o que significa o ladrão da direita, e o que significa o ladrão da esquerda, e o Cristo que estava no meio. Então ele vai desenvolvendo as virtudes, o debate sobre as virtudes cardeais, que é a prudência, que é a justiça, que é a coragem, as virtudes cardeais, e ele vai dando exemplo do Cristo. Como Cristo, ele foi virtuoso
e foi um homem do meio, um homem da moderação, um homem do equilíbrio. O meio, quando diz, é um homem do equilíbrio. Então, por essa expressão meio, eles vão fazendo pontes, pregando entre cultura grega e cristianismo. São Vicente Ferre. Mas nós tivemos grandes outros pregadores, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, em suma, essa oratória sacra, ela foi muito trabalhada dentro do cristianismo. A patrística é isso. Ela nasceu no mundo antigo, mas o espírito dela era medieval já. O espírito dela já era conduzido para uma nova época. Porque ela nasceu logo depois do desencarnamento dos apóstolos. São Clemente é bem próximo ali de São Paulo e aqueles líderes do início. E ela foi até o século VI, século VII, ela se desenvolveu. Mas ela nasceu no mundo que eles chamam de tardo-pagão, no mundo no greco-cristão, tardo-pagão. Porque pagão é uma palavra que às vezes a gente compreende de forma muito equivocada. Pagão não quer dizer pagão como muitas vezes as pessoas usam pagão. Pagão era quem não era cristão. O grego era pagão, o romano era pagão. Quando a gente estuda filosofia antiga, a gente estuda a história da filosofia pagã antiga. Pagão porque morava nos pagos de Roma e aquela periferia, aqueles pagos, eram as pessoas que mais custavam se converter ao cristianismo. Eram os pagãos. Então isso foi começando a generalizar, e a Bíblia fala de pagãos. E Jesus muitas vezes elogia os pagãos. Pagão faz muito melhor do que vocês, fariseus, hipócritas. O que é que vocês querem se diferenciar dos pagãos? Então Jesus faz essa referência ao termo pagão. Os judeus usavam a palavra gentios. Então pagão, quando a gente fala o fechamento das escolas pagãs, quando a gente faz referência ao paganismo, nós estamos falando da cultura greco-romana antiga. É isso que significa o termo histórico, o termo filosófico, o termo correto. Agora, claro, a pessoa pode usar religiosamente, espiritualmente, pagão. Não é cristão, não é batizado, não é isso, não é aquilo outro, mas aí já é a riqueza semântica e o uso de cada pessoa. Né? Você vê que os renascentistas taxaram a Idade Média de Idade das Trevas. De uma certa maneira tem razão, mas de outra já não tem. Você vê que os bárbaros eram taxados de bárbaros pelos romanos, mas nem todos eles eram tão bárbaros dessa maneira. Então vai dependendo muito da força semântica que as pessoas vão dando para as palavras. Como é que elas são usadas. Num canto a palavra significa num significado, no outro canto a palavra já pode significar outro sentido. É isso que faz com que a pessoa comece a conhecer a ciência da palavra. Num canto ela é isso, no outro ela é isso. Nesse contexto ela é isso, nesse contexto aqui ela é isso. Ela é viva, ela é dinâmica, ela é fluida. E o homem que conhece a ciência da palavra começa a usar nos seus próprios contextos. Pode inclusive significar coisas contrárias, a mesma palavra. E esses pensadores todos tinham essa concepção de como era usar a palavra, a ciência da palavra. Aí nós vamos então, depois que esse período é cumprido, não tem mais razão dele, vamos dizer, existir, porque o cristianismo se tornou oficial. O cristianismo já andava com suas próprias pernas. Não precisava mais defender o cristianismo. Não precisava mais enfrentar as pessoas. O cristianismo se tornou oficial, poderoso. Teodósio foi esperto. Não tem como deter esse povo, eu vou me aliar a eles. Aí, claro, a igreja concordou. Qual é a igreja que não concorda? Há um senador lá, um presidente, um governador, um prefeito, a igreja vai querer. Então isso aconteceu. Teodósio abarcou a igreja foi gostando do poder, a igreja foi gostando de todo o trabalho dela. E depois, para desapegar, só se desapegou mesmo com revoluções. Para ela soltar o poder. Para ela deixar de praticar as coisas que ela praticava. Inquisição, assassinato, morte, perseguição. A história é clara para todos nós vermos. Mas isso é um lado da igreja, isso é um lado do catolicismo. Mas o outro lado do catolicismo é a preservação de toda a cultura grega aqui. Se não fosse a igreja católica, se não fosse a igreja cristã, essas obras quase todas tinham se perdido no tempo. Os monges copistas, como o professor Carlos esteve falando, os grandes padres que preservavam os seus escritos, as pessoas que escondiam os escritos para não serem queimados, eram preservados dentro dos mosteiros, eram escondidos dentro dos mosteiros, para que ninguém pudesse queimá-los. Muitos foram queimados, muitos foram perdidos, muitas obras. Platão é que teve sorte, sua obra chegou completa ao mundo.
Aristóteles já não teve tanta sorte assim, porque muitos se perderam. Mas Platão chegou toda. Mas principalmente por obra desses grandes padres, desses grandes monges, desses grandes estudiosos da igreja. Tudo, então, tem essas duas visões. Uma visão que a gente não pode negar e outra visão que também nós não podemos negar. Temos que dar a César o que é de César. Agora, que a igreja foi um período dela corrupta, assassina, perseguidora, tirânica, até os papas estão aí para dizer, pedindo perdão, pedindo desculpa, pedindo compreensão para o período que a igreja viveu. E então nós vamos entrar agora, depois de esgotado esse período da patrística, e não quer dizer que os ensinamentos por eles desenvolvidos ficaram atrasados, superados. Não. Nasceu um outro espírito de época, que era o mesmo espírito, mas um espírito de uma nova época. A redescoberta de Aristóteles. O homem agora estava querendo fazer uma síntese que já era mais difícil. Aristóteles, né? Platão, lá na escola de Atenas, aponta para cima. Aristóteles aponta para a matéria, para baixo, para a ciência. Platão aponta lá para a sabedoria. Aristóteles para a ciência. Já é uma aliança mais difícil. Mas aonde é que vai haver a aliança entre Aristóteles, na escolástica, e o cristianismo? Na dialética. Dialética como um aspecto essencial para descobrir a verdade. Uma coisa pode ser e pode não ser ao mesmo tempo. Um padre diz uma coisa, outro padre diz outra. E as contradições, como é que nós vamos descobrir isso por meio do ensino da dialética? Então isso começou a desenvolver principalmente nas escolas que começavam a ser formadas. Daí o nome escolásticos. Existiam 3 tipos de escolas. As escolas monacais, as escolas episcopais e as escolas palatinas. Umas que se desenvolviam nas abadias, nas congregações das ordens, a outra que se desenvolvia perto dos castelos, dos reis, e a outra que se desenvolvia dentro das catedrais, dentro dos auditórios, dentro dos ambientes das catedrais. Então essas escolas surgiram, foram se desenvolvendo, e até chegar aí no período de Carlos Magno, que foi um renascimento, uma espécie de renascimento, antes do próprio renascimento, por volta do século VIII, onde a cultura grega ressurgiu. Seu grande ministro, um homem muito capaz, chamado Alcuino de York, que vai conduzir todo esse renascimento da cultura grega no Império Franco, Alcuino de York. Mas a escolástica, o principal iniciador dela foi um homem chamado Boécio. Boécio trabalhou as artes liberais, escreveu sobre as artes liberais e deixou um dos grandes livros da história da filosofia, Consolação da Filosofia. Um livro magnífico, um livro lindo, porque ele foi preso, ele foi torturado, ele foi acusado de traição por um dos imperadores bárbaros e foi para a prisão. E lá ele encontrou consolo na filosofia. A filosofia aparece para ele em forma de mulher. Na filosofia parecia uma escada, onde lá embaixo da escada estava escrita uma palavra, prática. Em cima do pedestal da escada estava mostrando teoria, a ligação da teoria com a prática. E a filosofia então começa a fortalecer a mulher, em visão aparece para ele, e começa a fortalecer, trabalhar as virtudes dele, o fortalecimento da situação que ele vivia, dizendo que a filosofia dizia, você é um discípulo meu, chorando. Você não se lembra que eu fui a tua nutriz, que eu te orientei desde o berço, e você encontra nesse estado de dúvida, de sofrimento, de fraqueza? Ergue-te, tu és um discípulo meu. E ela começa a falar, e ele morre infeliz, ele morre consciente, ele morre iluminado pelas razões da própria filosofia. É um livro muito bonito chamado Consolação da Filosofia. Ele foi o iniciador da escolástica. E em torno dele também, em torno do período dele também, outras pessoas que vão se destacar no desenvolvimento desse trabalho da dialética, da retórica, da gramática. Temos um chamado Marciano Capella. Marciano Capella, ele viveu no século V e ele escreveu um dos livros chamado As Núpcias de Mercúrio com a Filologia, onde a
As artes liberais são apresentadas ao mundo. E também, nessa época, nós vamos ter outros nomes, como Cassiodoro, trabalhava muito a retórica. Do ponto de vista da gramática, nós vamos ter os grandes pensadores da gramática, Donato e Prisciano, foram os grandes nomes que estudaram a gramática. Nós vamos ter também outros grandes nomes, como Isidoro de Sevilha. Isidoro de Sevilha escreveu um livro chamado Etimologias. Eu tenho uma paixão por etimologia. Eu sinto uma paixão enorme por etimologia. Talvez não tenha um dia que eu não procure significado etimológico das palavras. Como se fosse assim um hábito meu de ser levado para o estudo de etimologia. Um estudo muito fundamental. Como é que nasceu essa palavra? O que significa essa palavra? E ele escreve um livro chamado Etimologia, e ele vai dizendo, da gramática, as palavras da gramática, as palavras da retórica, as palavras disso, da geometria, da medicina, ele vai explicando a origem, como elas nasceram. E ele escreve esse livro, Etimologias. Por exemplo, a palavra concórdia. Concórdia, coração unido. É o início, é o significado nisso. Quando há concórdia, os corações estão unidos, os pensamentos estão unidos, o espírito está unido. Esse é o significado da palavra concórdia. Cor, coração, com, junto, unido. Concórdia. Então ele vai explicando um trabalho magnífico, um trabalho belíssimo, um trabalho que é um trabalho inspirador, um trabalho de Isidoro de Sevilha. Inclusive no meu primeiro livro de 2010 eu cito ele, eu cito isso, meu vínculo com a etimologia, meu amor pela etimologia. Eu não vou procurar em dicionário, não, é o significado de uma palavra. Não tenho nem interesse em procurar em dicionário. Eu vou na etimologia. O que é que significa? Ali já me atende o significado, ali eu já sei o contexto, o que pode ser usado dela. Então, esse estudo do nascimento das palavras, todas elas tiveram origem. E há um grande debate na Idade Média. A palavra, ela espelha a realidade ou ela é apenas uma convenção dos homens? Ela é fruto da realidade? Ela nasce da realidade? Ela é um parto da realidade? Ela é uma materialização da realidade? Ou ela é uma mera convenção entre os homens? Isso é um debate que perpetrou toda a Idade Média. Esse vínculo, Santo Agostinho vai dizer, a palavra é filha da realidade. São Tomás de Aquino vai dizer que verdade é a adequação do intelecto à coisa. Se houver adequação, é a verdade. Intelecto adequado ao que é a realidade. Os orientais pensam assim. Também, exatamente, da realidade. Pensamento oriental. Você está dizendo hindu, né? Exatamente. O sânscrito, até os hieróglifos chineses. Isso, exatamente. Exatamente. O hinduísmo, ele trabalha isso aí. A meditação exatamente é esse contato com a realidade. E a expressão da meditação é a palavra, que condiz com a realidade. Então, continuando. Nós já citei Marciano Capela. Isso aqui nós estamos criando apenas uma espécie de sede, porque não tem como a gente dizer tudo o que aconteceu. Nós estamos procurando despertar. Se despertar, se procurar entender, se procurar assimilar alguma coisa, a gente já tem chegado ao nosso objetivo. Então, eu já falei de Prisciano, de Donato, os gramáticos, e o que vai preponderar muito nesse período é o ensino do trívio. Qual era a base da formação do espírito? O trivium. O trivium era um instrumento para levar a Deus, eles diziam claramente. Trivium é ferramentas divinas. Eles diziam que, inclusive, para chegar a Deus precisava de trivium. Para chegar a Deus precisava da filosofia. O trivium era as três: gramática, porque se quem não conhece a origem das palavras, o que significa as palavras, o que a palavra quer dizer, como é que vai conseguir interpretar um texto de uma Bíblia? Alguns vão dizer assim, uma pessoa que lê a Bíblia sem filosofia é como a pessoa um espelho na frente de um cego. Um espelho na frente de um cego. Lê a Bíblia sem filosofia, sem conhecimento, sem gramática, sem retórica, sem artes liberais, dialética, é como se um cego estivesse na frente de um espelho. O que é que ele vai ver na mensagem da Bíblia? As profundidades da Bíblia. Tem vários tipos, graus de interpretação. Desde o literal, que é o mais baixo, que é o mais ralé, até o mais esotérico, o mais oculto, o mais profundo, o mais espiritual. Então, se você vê a interpretação, por exemplo, que a Cabala faz dos livros de Moisés, ou
ou dos textos de Salomão, a gente vai ver a profundidade que é aquela interpretação, aquela palavra. Aí você vê a espiritualidade, a profundidade da Bíblia. E muitas pessoas não acreditam na Bíblia porque é um determinado tipo de explicação que é dado, que não atende mais à humanidade. Então eles fazem... quem vai dizer isso é Abelardo. Abelardo foi um dos grandes pensadores da escolástica. Né? Ler a Bíblia sem filosofia é como colocar um espelho na frente de um cego. E essa escolástica, ela vai ter outros nomes, né, de peso, de expressão, como Anselmo, de Aorta, como Escoterígena. Escoterígena dizia o seguinte: a verdadeira religião é a filosofia. E a verdadeira filosofia é a religião. Mostrando esse contato, esse jogo de palavras interessantíssimo. A verdadeira filosofia é a religião. E a verdadeira religião é a filosofia. Então a filosofia estava como essa cultura do espírito. As artes liberais, trivium, gramática, retórica e dialética, era a cultura do espírito. O espírito se ascendia a Deus pelo desenvolvimento do trivium. E era muito valorizado esses estudos durante toda a Idade Média. Então nós vamos ter outros nomes, surgiram nesse período aí, que o professor Carlos já falou, surgiram as universidades, surgiram duas escolas, que não eram universidades ainda, mas eram duas escolas das mais famosas do século XII, a escola de Chartres e a escola de São Vítor, e muitos pensadores surgiram nessa época. Dentre eles, Bernardo de Chartres, Pedro Abelardo, Bernardo de Claraval, Hugo de São Vítor, Ricardo de São Vítor, Pedro Lombardo, João Salisbury, todos eles. Mais na frente um pouquinho surgem filósofos árabes que vão ter contato com a Idade Média. Avicena, Averroes, se destacou um filósofo judeu chamado Moisés Maimônides, todos eles fazendo intercâmbio entre Aristóteles e entre o cristianismo. É aí que vai surgir a teoria dos intelectos, o intelecto santo, o intelecto puro, o intelecto supremo, o intelecto divino, o alcance do intelecto com o intelecto superior, a possibilidade do homem de coligar-se a Deus pela ascensão intelectual, principalmente vai ser desenvolvido por Avicena e Averroes. Chamavam Deus de intelecto puro, intelecto superior. E é muito bonito essa teoria dos intelectos, tanto de Avicena como de Averroes. Então, continuando aqui, já para concluir essa parte, a gente quando começa a ler a patrística, a gente vai lendo, até a gente já percebe, quando a gente chega em Agostinho, a gente já sente o impacto. A gente já sente o apogeu. A gente já sente a força do pensamento. Então, o Agostinho foi o apogeu da patrística. E na escolástica, a gente vai lendo um, vai lendo um filósofo, vai lendo outro, as ideias de um vão aproveitando as ideias de outro, vão contraditando. Aí as ideias daquele que estava atrasado, mais na frente ressurge de novo como verdadeira. É a história dos combates de ideias. Uma ideia que pensava que estava morta ressurge, outra que se dizia vitoriosa, depois está ultrapassada. Cada um da sua época dizendo que é o melhor, que é o mais atual, que é o mais moderno. E essa história do pensamento é uma história de confrontos de ideias, um confronto de dialética. Hoje nós estamos vendo aqui ressurgindo a cultura grega novamente, nós estamos vendo surgindo a cultura patrística, o estudo dessas filosofias, que para muitos eram ultrapassadas. Mas agora ressurge novamente, com uma nova dinâmica, com um novo tempo, com um novo espírito do tempo, com novas contribuições. E então a gente chega lendo a escolástica, quando chega num nome, a gente vê o impacto do apogeu. São Tomás de Aquino. É um homem que vai prestigiar muito a razão. Ele vai dizer, para a gente dialogar com os judeus, o que é preciso? Saber do Antigo Testamento. Para a gente dialogar com os cristãos, o que é preciso? Conhecer o Novo Testamento. Para a gente dialogar com os muçulmanos, o que é preciso? Pelo menos conhecer o Alcorão. E para a gente dialogar com os pagãos, o que é preciso? Ser fiel e verdadeiro às verdades racionais. Ninguém pode negá-las. A razão é pressuposto do diálogo. Prestigiemos a razão, respeitemos a razão, é ela que nos une no caminho da fé. Isso é um santo dos mais prestigiosos.
da Igreja Católica, São Tomás de Aquino, obra viva, escreveu Suma Teológica. Ao final da vida dele, Suma Teológica ficou incompleta, ele não queria concluir a Suma Teológica. O secretário perguntava, mas mestre, conclua a Suma Teológica. E ele já no final da vida, ele dizia, não tem mais jeito, não tem como. Tudo que eu escrevi é como se fosse nada, é uma palha, pelas revelações que me foram dadas, pela revelação que eu tive. Como é que eu posso continuar essas obras? Então, no final da vida dele, ele teve como uma espécie de revelação. Porque na história da filosofia sempre vai ter isso. Alcançar as verdades racionais por meio da dialética, por meio da filosofia, ou encontrar essas verdades por meio da revelação. Como foram os profetas, Isaías, Jeremias, profetas de visão. Houve a revelação, a visão. Na filosofia hindu, eles não chamam nem de filosofia, eles chamam de darshan. Filosofia é pensar, darshan é ver. Mas também na Grécia Antiga, o ato do conhecimento, na Grécia mais arcaica, mais antiga, o ato de conhecimento não era só um ato de pensar, era um ato de ver. Eu vi. Quem sabe vê. Então é como se você tivesse, vamos dizer, a ideia de um poste na mente. Um poste. Algumas pessoas vão pensar, é um poste. O outro que vê, ele vai ver, é um poste, não precisa pensar sobre aquilo, ele viu. Ele não precisa teorizar, ele já viu aquilo. Então, muitas verdades filosóficas, elas foram construídas por meio das revelações. Depois que houve a revelação, aí eles começavam a racionalizar sobre elas, argumentar, dar lógica. Por isso que a fé é um impulsionador da razão. Eles vão encontrar pontos entre a fé e a razão por isso. E na fé há a revelação. A fé chama a razão, a fé impulsiona a razão. E a revelação da fé e a razão entra em campo para tentar justificar, para tentar racionalizar, para tentar fundamentar, e a razão vai então crescendo. Então a grande parte da Idade Média foi a fé à frente da razão, mas nunca o abandono da razão, jamais o abandono da razão. Quando a razão foi abandonada, aí surgiu essas histórias, manual dos inquisidores, inquisição, morte, tortura, crueldade, quando foi abandonada a razão. Embora usando a razão para assassinar a própria razão. Porque esse livro aqui é um livro de lógica, é uma racionalidade de definições do que é um herege. Ele começa definindo o herege pela etimologia de Santo Isidoro. Herege é aquele que está apartado de um pensamento oficial. Isso é o herege. Então era muito fácil enquadrar uma pessoa como herege. O que é que a igreja pensava? O que é que fulano pensou? Uma pessoa igual herege. Tortura, morte, fogueira, excomunhão da própria igreja. Então ele começa definindo heresia como isso, né? Como uma seita, como uma escolha, significa escolha. Eu escolhi uma visão que não é essa visão dos dogmas da igreja, uma visão da igreja oficial. Isso é heresia. Até hoje se chama isso é heresia, isso é herege. Então essa palavra é muito forte. O maior crime da Idade Média era a heresia. Então nós vamos ter outros nomes, como São Boaventura, que foi um grande orador, um grande pregador. Inclusive imprimi um texto esses dias, estou lendo ele, São Boaventura, a arte de pregar, a filosofia e a arte de pregar de São Boaventura. Foi um dos grandes nomes, era padres franciscanos. Aí quando a igreja começou a se burocratizar, quando a igreja começou a se encastelar, quando a igreja começou a viver nababescamente, sob o palio dos poderosos, começou a surgir uma ordem chamada Ordem dos Franciscanos, fundado por São Francisco de Assis. Jacques Le Goff tem um livro de São Francisco de Assis, o historiador Jacques Le Goff. São Francisco de Assis percebeu o espírito do tempo. Essa igreja não é mais essa igreja. Essa igreja não é mais a igreja de Cristo. Essa igreja se divorciou do povo. Essa igreja se divorciou da simplicidade. Essa igreja se desviou do cristianismo primitivo. Essa igreja tem que voltar a ser simples. Essa igreja tem que voltar a ser do dia a dia das pessoas. Tem que despertar a espiritualidade. Isso aí virou política, virou burocracia. Claro que com habilidade eles disseram isso. Por isso que essa sacada aí desse Papa aí é muito genial. Qual o nome que ele vai colocar para ele? Papa Francisco. Porque o anterior a ele, Ratzinger, é um homem culto, é um homem mais ligado a essas tradições da igreja, Inquisição e tudo isso. Então ele começou a perceber o espírito do tempo. Esse Papa então colocou o nome dele, Papa Francisco. Isso não foi gratuitamente. Isso é um retorno à igreja a um próprio movimento de simplicidade,
de aproximação com o povo, de desburocratização da igreja. Não sei se ele vai conseguir, não sei se salva, não sei se é possível, não sei se... Mas é uma tentativa dele. Existem muitas oposições, existem muitas coisas contrárias a isso. Eu mesmo já digo publicamente, para mim a Igreja Católica só se salva depois que liberar o casamento e entregar a igreja para os leigos. Fazer com que os leigos sejam o padre. A pessoa vive bem com sua família, vive bom, um padre da igreja. Para mim só se salva assim a Igreja Católica. Se continuar o escândalo que recentemente surgiu, aí na França, de violações sexuais, de pedofilia, só na França não, no mundo todo. Então, na minha forma de ver, a Igreja Católica se tiver coragem, mas é muito difícil, abrir para uma pessoa leiga ser um padre, abrir para um padre se casar, abrir para esse trabalho todo aí, não sei se é possível, mas muitas ideias existem dentro da própria igreja nesse sentido. Na minha percepção, que minha raiz é católica, minha vivência é católica, minha formação, ela é católica. Dentro desse viés de patrística, de escolástica, de abertura. E eu percebo isso dentro da Igreja Católica, como um espírito do tempo, um espírito da época. Mas cada um tem a sua visão. Hoje a Igreja Católica enfrentou uma grande crise por causa disso. Cadê os padres? Para celebrar a missa, cadê os padres para rezar? Cadê os padres para conduzir? Onde estão os padres? Igreja fechando, igreja sendo vendida, igreja indo para ali, outra igreja jogada para lá, outra igreja entregas baratas, povo indo para outras igrejas, outras religiões, se saindo da religião católica. Então, é algo a se pensar. A religião mais antiga da Terra, viva, é a Igreja Católica. Eu não conheço outro. É a Igreja Católica. Contínua. É mais de 2000 anos. Não tem uma instituição mais antiga do que a Igreja. A maçonaria pode dizer, foi na época de Salomão. Não, mas cadê as provas? Tem que ter isso. Cadê as provas? Uns dizem que foi lá e depois sumiu, aí voltou não sei quanto com os templários. Tem todas as histórias. Mas contínua. Comprovada. Nasceu aqui e continua aqui. Não tem uma instituição mais antiga do que a Igreja Católica. Então é um poder. Como é que se perpetua uma instituição como essa, né? Será que está dentro das profecias de Jesus? Tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei minha igreja, e nem as portas do inferno prevalecerão sobre ela? Mas está lá a igreja resistindo, enfrentando os tempos, cruzando os tempos. Como essa história vai acabar, ou como essa história vai continuar, é só essa vivência. Hoje estão dizendo que nós estamos numa era neopagã. Ninguém acredita mais nada, todo mundo duvida em tudo, todo mundo se entregou às orgias e tal. Aí estão usando a mesma palavra, neopagã. Quando pagã não é, isso aí a gente já percebe de onde vem a expressão, uma era neopagã. Para mim, dizer uma era neopagã, eu fico feliz. É hora neopagã. Está ressurgindo a igreja, a cultura grega, a cultura romana, a possibilidade de fazermos uma nova roupagem, interpretação. Então, eu, por exemplo, sofista é uma palavra que para mim chamar de sofista, eu chamar uma pessoa de sofista, eu não chamo não, só se eu reconhecer que ele realmente é um sofista. Ah, isso é sofisma, isso é sofista. A minha palavra sofista, não. Sofista eram homens poderosíssimos, filósofos, intelectuais, homens de moralidade, homens de virtude. Claro que foram, de alguma maneira, atacados por Platão. As obras de Platão sobreviveu. Tem um lado da sofista que é assim? Pode ser. Mas a origem dos sofistas, como o Hegel diz, como os estúdios dizem aí, eram homens de elevadíssimo padrão moral. Protágoras, Gorgias, os primeiros sofistas. Então tem certas coisas que a gente tem que ressignificar as palavras. Tem certas coisas que eu não vou na onda. Eu vou no espírito da própria palavra. Sofista é um, paganismo é outro, pagão é isso, mas com o mesmo respeito que cada pessoa pode usar em determinado contexto. Eu compreendo que a pessoa está usando aquela palavra nesse sentido, no espírito dela, na filosofia dela, na espiritualidade dela, do jeito dela de ser. Naturalmente, podemos conviver. Usa da maneira, eu posso ver de outra maneira. Nem todo mundo está carimbado para viver em confrontos dialéticos, não. Esses homens da escolástica viviam em confrontos dialéticos. Tinha até a disputácio. Um falava uma coisa, outro falava outra, e estava o público lá para ver quem é que ganhava o debate. Pedro Abelardo foi o fera nisso aí, um dos maiores dialéticos do mundo, um dos maiores lógicos do mundo. Que me deu um livro dele que está chegando aí para mim, Lógica para Iniciantes. A lógica que ele escreveu lá em 1200 e pouco. Os jovens, tudo atrás dele, ele falava, ele era irreverente. Teve um grande romance com Heloísa, né, que houve a castração dele e tal.
Então é um homem, o mais brilhante líder, pensador, filósofo, orador do século XII, um dos mais esplendorosos homens da história medieval, chamado Pedro Abelardo. Então, já concluindo, nós vamos ter também Singer de Brabante, que o Jacques Le Goff vai trabalhar nesse livro aqui, 3 grandes intelectuais. Ele fala de todo mundo, os intelectuais na Idade Média. Ele vai falar de todos esses intelectuais que eu estou falando aqui de forma passant, mas ele vai dar prestígio, vigor para 3. Pedro Abelardo, Tomás de Aquino e Singer de Brabante. É um livro maravilhoso. Jacques Le Goff é fenomenal. É insuperável, Jacques Le Goff. Eu gosto muito de Jacques Le Goff. Então, depois disso tudo, vai ter o Renascimento. Mas o Renascimento já é outro período da história. Não é objeto do nosso estudo. Nosso estudo é captar esse espírito dessa época aqui. Então nós percebemos, a gente pode perceber essa realidade, que houve uma Idade Média das Trevas e houve uma Idade Média do conhecimento. Houve uma Idade Média da luz. Há uma das frases muito famosas, é uma metáfora criada por um professor da escola de Chartres, chamado Bernardo de Chartres. Ele vai dizer assim, qual a importância de tudo isso para nós? De nós estarmos hoje aqui ouvindo patrística, de nós estarmos hoje aqui ouvindo a respeito da escolástica, a respeito da Idade Média. O que isso tem para nós jovens, estudiosos, intelectuais, homens que estão buscando um crescimento intelectual, uma formação do espírito, uma formação da sua mente, uma capacidade melhor para se expressar, uma capacidade melhor para argumentar, uma capacidade melhor para expandir sua liderança no mundo, por meio do conhecimento, por meio da retórica, por meio da filosofia, por meio da gramática, por meio desses conhecimentos. O que é que isso tem a ver com a gente hoje aqui? Tem a ver o que Bernardo de Chartres falou há mais de 800 anos. Ele vai fazer uma metáfora o seguinte, a metáfora dele é a metáfora dos anões e a metáfora dos gigantes. E isso vai dar nome de livros e tudo mais, até hoje muitos outros usaram, mas a frase é de Bernardo de Chartres. Ele vai dizer, somos anões, nós, dessa época medieval, esses grandes estudiosos, esses grandes pensadores, esses cientistas, esses homens que são considerados como deuses. Nós somos anões, carregados nos ombros de gigantes. Se podemos ver mais e mais longe, não é porque nossa visão é mais aguda, mas porque eles nos carregam no alto e nos levantam acima de sua estatura gigantesca. Se temos esse merecimento de ver mais longe, de ver mais penetrante, de ver mais profundo, não é porque é um mérito deles. Se é um merecimento deles, é condição que para manter esse merecimento, eles não desçam de sua posição privilegiada. Então, se nós aqui, de uma hora para outra, sairmos em cima dos ombros de gigantes, nós praticamente não vemos nada. Porque nós somos uma construção, todos nós. O que é que disse Sócrates, Platão, Aristóteles, o que é que disse Agostinho, o que é que disse Pedro Abelardo, o que é que disse Tomás de Aquino, o que é que disse Hegel, o que é que disse no campo da filosofia, da retórica, das ciências, das artes? São gigantes. Nós estamos nos ombros deles. Podemos ver melhor. Porque nós temos todo um acúmulo de conhecimento na humanidade à nossa disposição. Debate de fé e razão. A pessoa quer iniciar um debate de fé e razão só ele mesmo, sem buscar o que já foi dito, sem buscar o que Agostinho já disse, o que esses homens já disseram, da compatibilidade, do confronto entre fé e razão, perder todo um cabedal de conhecimentos acumulado pela história universal do pensamento. Então é necessário que a gente permaneça em cima dos gigantes. É necessário que nós continuemos a estudar filosofia grega, a estudar oratória, a estudar a Idade Média, a estudar a Idade Moderna, a estudar os filósofos, para que a gente possa continuar nos ombros deles, perceber a vida melhor, a política melhor, o direito melhor, a espiritualidade melhor, a sociedade melhor, e assim se capacitar o espírito num trabalho ascensional. Eu confio nisso também. Nesse trabalho que o intelecto, que o conhecimento
pode fazer um caminho de ascensão ao intelecto puro, ascensão ao intelecto divino. Muito obrigado a todos.